Olá, sejam todos bem-vindos à aula de matemática do 9º ano. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. E vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 1, objeto de conhecimento, necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta, números irracionais, reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. E o nosso detalhamento, reconhecimento dos números reais e sua localização na reta numérica. Beleza? Então, vamos trabalhar com números reais e a localização desses números na reta numérica. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos lembrar, né, o que são os números reais. Os números reais, na verdade, eles são um conjunto formado por vários conjuntos, né, numéricos que foi estudado durante a nossa vida acadêmica. E o primeiro desses conjuntos são os números naturais. Quais são os números naturais? São os números que nos dão noção de contagem. E esses números, eles recebem esse nome por conta de ser uma forma bem empírica, né, da humanidade. Por exemplo, você desde pequeno entende quantos anos você tem, sinalizando nos dedos. Você sabe contar quantos dedos você tem. Então, esse conjunto são formados por números naturais. Depois desse conjunto, nós conhecemos o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, ele é um conjunto formado por números naturais e números negativos. Então, aqui a gente já começa a entender o que são os números inteiros. Eles são números positivos e números negativos. Depois, na nossa vida acadêmica, nós vamos evoluindo, até chegar no conjunto dos números racionais, e que é representado pela letra Q. E o conjunto dos números racionais, ele é formado por números inteiros, por números naturais, porém ele tem uma característica. Ele também representa os números na forma fracionária ou na forma decimal. Quando se vê a definição do que é um número racional, ou seja, o conjunto dos números racionais, é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Ou seja, um número natural pode ser escrito na forma de fração, um número inteiro pode ser escrito na forma de fração, e aí nós vamos ter os números decimais, vamos ter as próprias frações. Depois, nós chegamos ao conjunto dos números irracionais, né, que é representado pela letra I, e o conjunto dos números irracionais são formados por números onde eu não consigo escrevê-los na forma de fração, ok? E todos esses conjuntos, eles formam os números reais. Então, os números reais é um conjunto formado por todos os conjuntos que nós viemos estudando aí ao longo da nossa vida acadêmica, beleza? Então, no conjunto dos números reais, tem números naturais, tem números inteiros, tem números racionais, os números irracionais, e todos eles formam o conjunto dos números reais, ok? Então, vamos acompanhar comigo na tela mais algumas características desse conjunto. Então, os números naturais, como eu já falei, são números que dão noção de contagem, né? O 1, o 0, o 1, o 2, o 3, e assim ele vai, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acaba aqui? Não. Os números naturais, eles são infinitos, ok? Então, quando eu penso em números naturais, 50 é um número natural, depois 51 e assim sucessivamente, tá bom? O que é importante a gente lembrar dos números naturais? Os números naturais, eles sempre serão positivos e inteiros, ou seja, eu nunca vou ter um número quebrado, vai ter, por exemplo, 2,5. Isso aqui não é um número natural, tá bom? Então, pensei em número natural, eu tenho que pensar que são valores inteiros e, além de ser inteiro, eles são positivos. Tudo bem?
Conjunto dos números inteiros. Aqui nós vamos ter um conjunto que são formados por números positivos e por números negativos. E é importante eu pensar o seguinte: o conjunto dos números inteiros, ele vai ter essa característica aqui, ó, de ter números negativos. Então, tem números negativos e números positivos. Então, de forma bem conceitual de conjuntos, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Ou seja, é um conjunto que está totalmente dentro do conjunto dos números inteiros. E assim como os números naturais, o conjunto dos números inteiros também é um conjunto infinito. Eu não vou ter fim, né? Esse conjunto dos números inteiros, ele segue para o infinito. Então, menos 50, menos 51, e ele vai diminuindo, tá bom? Então, essas são as primeiras ideias importantes para a gente já ir fixando. O conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Lembrando que também dentro desse conjunto dos números inteiros, eu tenho aqui um número que ele é chamado de zero, né? O zero, não, apesar de não estar apresentado aqui, eu tenho um número zero, que também faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, quando eu penso em número inteiro, eu tenho que imaginar que pode ser tanto um número positivo quanto um número negativo. Quando eu penso em número natural, obrigatoriamente eu vou ter um número positivo, tá bom? E aí, nós vamos para o nosso próximo conjunto, que são o conjunto dos números racionais. E aqui nós precisamos ter um cuidado. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais, ele também será formado pelos números naturais, né? O conjunto dos números inteiros, perdão. Eles serão formados pelos números naturais. Depois, farão parte desse conjunto os números inteiros e os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, quando eu penso no número racional, o que é que eu tenho que lembrar? Todo número racional ele vai ter que ter a seguinte característica: eu tenho que escrever ele na forma de fração. Se eu consigo escrever um número na forma de fração, ele é dito um número racional. Tudo bem? Então, onde obrigatoriamente o número de cima ele pertence ao conjunto dos números inteiros, ou seja, pode ser um número positivo ou negativo. O denominador também deve ser um número inteiro, porém, o denominador tem uma característica, ele tem uma restrição. Ele não pode ser zero, ou seja, obrigatoriamente, toda vez que eu pensar em escrever um número racional na forma de fração, o denominador nunca poderá ser zero, tá bom? Então, só para fixar, o que é que nós vamos pensar aqui, ó? Os números racionais, eles são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. E aí, eu tenho que pensar assim, ó. Por exemplo, esse número aqui é um número racional? Meio. Meio é um número racional? Sim ou não? Vamos pensar. Ele já está escrito na forma de fração, professor. Então, se o senhor falou que ele ser escrito na forma de fração, ele é um número racional. Então, logo, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Beleza, pertence. E agora, 0,5. Ele é um número racional? Também. Por quê? Eu tenho que lembrar o seguinte: esse número 0,5, eu posso escrever ele da seguinte forma: 5, e o número de casas decimais eu divido por 10, né? Então, nesse caso, tem uma casa decimal. Então, 5 dividido por 10, que é meio. Por quê? Eu lembro também que toda fração pode ser simplificada. Então, vamos simplificar aqui, ó, por 5. O que significa simplificar? Eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo valor. Então, logo, 0,5 é a mesma coisa que meio. Ou seja, 0,5 eu posso escrever como fração.
e uma fração eu posso escrever como número decimal. Então, dentro do conjunto dos números racionais, eu vou ter números, as frações e os números decimais. Então, dentro do conjunto dos números racionais, eu vou ter frações, e vou ter também números decimais. Então, toda vez que eu conseguir escrever o número na forma de fração, eu tenho um número racional. Tudo bem? Então, já sei o que é um número inteiro, já recordei o que é um número natural, estamos recordando o que é um número racional. E agora, nós vamos falar da reta numérica. Não, vamos falar dos números irracionais. O que são os números irracionais? Os números irracionais, eles são os números que eu não posso escrever na forma de fração, beleza? Então, toda vez que eu pensar no número irracional, eu tenho que lembrar que eu não vou conseguir escrever ele na forma de fração. Professor, e quem são esses números? Então, os números irracionais, eles não podem ser escritos na forma de fração. Eu tenho alguns aqui ao meu lado. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Ele é um número irracional, porque ele vai ter uma infinidade, infinitas casas decimais. Então, ele não tem uma quantidade finita de casas decimais. Sempre eu vou ter, toda vez que eu tentar encontrar a próxima casa decimal, será possível. Eu tenho um exemplo aqui, o π. Também é um número muito famoso na matemática, famoso 3,14, só que a gente sabe que o número π, ele é um número irracional, ele não vai ter fim na quantidade de casas decimais. Tem outro exemplo, a raiz de 3, a raiz de 5, esses são números irracionais. Por que irracionais? Porque eu nunca vou conseguir escrever eles na forma de fração. Então, para escrever um número na forma de fração, se eu consigo escrever um número na forma de fração, ele é racional. Se eu não consigo escrever esse número na forma de fração, ele é um número irracional. E todo número irracional, ele vai ter uma quantidade infinita de casas decimais. Tudo bem? Geralmente, a gente costuma trabalhar a questão dos números, as raízes de números primos, elas são números irracionais, o próprio π, tem o φ e tem uma quantidade de números especiais que eles são ditos números irracionais. E esses números irracionais, a gente sabe que eles vão ter uma quantidade infinita de casas decimais, beleza? Então, eu já entendi que os números naturais são números positivos, os números inteiros são números positivos e números negativos, que os números racionais são números que eu posso escrever na forma de fração e os números irracionais são números que eu não consigo escrever na forma de fração. Logo, todos esses números formam o conjunto dos números reais, beleza? E agora nós vamos entender como que esses números podem ser representados na reta numérica. Então, a reta numérica. A reta numérica é essencialmente uma reta onde são marcados e ordenados todos os números reais. Isso é feito de modo que nenhum número real seja utilizado duas vezes na reta, ou que nenhum ponto da reta represente dois números reais, nesse caso positivos, mas aqui a gente pode entender como números reais. Nunca um número real vai poder estar em dois pontos. Então, de maneira bem inicial, vamos entender o seguinte. Vamos ter uma reta e essa reta, além de tudo, ela deve ser, os números devem ser ordenados, ou seja, vai ter uma ordem. Então, nós vamos marcar o 0 como o início, beleza? E aí, o que acontece? Todos os valores que estão à direita do 0, ou seja, nesse sentido, à direita do 0, eles são números negativos. Então, os números negativos ficarão à direita do 0. Os números positivos ficarão à
esquerda do zero. Tudo bem? Então, essa é a primeira ideia que nós temos que ter da reta numérica. Uma outra ideia também que nós temos que ter na reta numérica é o seguinte, de como os números estão ordenados. Ou seja, de que forma eles crescem. Observe aqui, ó, que aqui o 1 é maior do que o 0, o 2 é maior do que o 1, o 3 é maior do que o 2, e nesse sentido eu vou aumentando os valores, certo? Então, eu tenho que imaginar que os números eles sempre aumentam da direita para a esquerda. Então, os números eles vão aumentar da direita para a esquerda. Ou seja, o que é que eu estou querendo falar com isso, professor? É o seguinte, o menos 4, ele vai ser maior do que o 5, menos 5. O menos 4 vai ser maior do que o menos 3, maior do que o menos 4. O menos 2 maior do que o menos 3 e assim sucessivamente. A primeira ideia que eu tenho que ter é que os números vão aumentando nesse sentido. Nessa representação, nós temos o seguinte, apenas números positivos e números negativos. Só que eu estou falando de números reais. Então, eu tenho que entender que dentro desse universo, eu também tenho que representar os números racionais e os números irracionais. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Ó. Imagina aqui que essa aqui seja uma reta, certo? E aí, eu vou dar um zoom bem aqui entre 0 e 1, ok? Entre o 0 e o 1, o que eu sei que acontece? Aqui eu tenho alguns números racional. Por exemplo, o 0,5 é um número racional, porque eu posso escrever ele como meio, beleza? Deixa eu ver um outro número, o 0,25, que seria a metade da metade. Eu posso escrever como sendo um quarto, e ele é 0,25. Tudo bem? Então, dentro dessa reta, eu tenho também uma gama de números, um conjunto de números, que são representados pelos números racionais. Ok? Eu vou pegar aqui o 2, só para a gente seguir a ideia de alguns exemplos que a gente viu anterior. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, que é um exemplo de um número irracional, certo? A raiz quadrada de 2, ela é 1,4142, se eu não me engano. Vamos usar aqui. Então, ó, o que é que eu sei sobre a raiz quadrada de 2? Vamos imaginar agora, aqui dentro do conjunto dos números entre 1 e 2, o que é que eu sei que acontece? Eu vou ter um 1,5, certo? Que eu posso escrever como sendo 3 dividido por 2. Seria a fração 3 dividido por 2, certo? Eu também posso escrever aqui, ó, a raiz quadrada de 2. Quanto que é a raiz quadrada de 2? É 1,42. E esse número vai estar onde? Vai estar exatamente nesse intervalo, entre 1 e 1,5. Então, posso dizer bem aqui, ó, que aqui eu tenho o número raiz quadrada de 2. Observe que na reta numérica, eu trabalho todos os números racionais, beleza? Então, essa aqui foi só uma ideia, mas da mesma forma que eu representei meio, 1/4, 3 sobre 2, raiz de 2, eu posso também estar representando o número π. Por exemplo, quem seria o número π? A gente sabe que ele é 3,14. Então, eu teria que ter o 3 e o 4. Ele vai estar nesse intervalo aqui, ó, entre 3 e 4. Vamos supor aqui no 3,14. Aqui seria o nosso número π. 3,14. Tá bom? Então, eu posso representar, e observe que nesse caso, esses números eles são ordenados. Assim como eu posso representar para o lado positivo, eu posso também representá-los para o lado negativo. Ok? Vamos a um exemplo. O exemplo diz o seguinte:
Na imagem a seguir, mostra o ponto A, cuja coordenada na reta numérica é x igual a 2. E o ponto B, cuja a coordenada na mesma reta é x igual a menos 2. E aqui, ó, eu tenho que entender o seguinte, que apesar da reta não estar com todos os números, eu tenho que entender essa ideia de localização. Porque quando o x é igual a 2, ou seja, o meu ponto A ele vai ter que estar sobre o número 2 na reta, na representação numérica. Por exemplo, o meu ponto B, o x é igual a menos 2. Então, ele vai estar em cima do menos 2. E observe que existe uma orientação. Ó. Sempre quem fica à direita, negativo. Quem fica à esquerda, positivo. E essa é a ideia muito importante para se trabalhar dentro da reta numérica. Beleza? Então, a reta numérica, cada ponto, ele vai ter um único valor. Por exemplo, se eu dissesse que o meu ponto C é igual a... Meu ponto C seria igual a x igual a 2, logo, o meu ponto C também estaria aqui junto com o ponto A. Tá bom? E isso não tira a ideia de que não exista números aqui, ó. Existe, o número 1 só foi modificada a escala. Aqui eu posso representar o menos 1, aqui significa que tem o menos 3 e aqui o 3 positivo. Essa aqui é uma questão de escala. Por quê? Porque a reta foi organizada, nesse caso, a reta foi organizada de 2 em 2. Ou seja, ela sempre vai aumentando de 2 em 2 unidades. Beleza? Então, aqui é só uma questão de escala. Não significa que eu retirei os valores, não. Aí a ideia é a escala. Para entender bem essa ideia de escala, vamos ao nosso exemplo. A figura abaixo representa uma parte de uma reta numérica. Observe, então aqui nós temos uma reta numérica. Eu já tenho que ter a ideia de reta numérica na cabeça. Assinale a alternativa que indica o número correspondente ao ponto A. E aqui nós temos as alternativas, menos 25, menos 20, menos 4, 20 e 25. Quando eu observo aqui, ó, a nossa reta, eu olho aqui o marco inicial, que é o 0. Quando eu olho o marco inicial 0, eu sei que desse ponto para esse, eu tenho 5 unidades. Ou seja, a escala dessa reta é 5 unidades. Cada pedacinho desse equivale a 5 unidades, ok? Então, se cada pedacinho desse equivale a 5 unidades, então, para cá eu vou ter 5, 5, 5, 5. Ok, professor. Até aí, tudo tranquilo. Então, cada pedacinho desse equivale a 5 unidades. E agora? Eu quero descobrir qual é a coordenada do ponto A, correto? Então, eu vou ter que utilizar a seguinte ideia. O ponto A está à direita ou à esquerda do 0? Está à direita do 0. Se ele está à direita do 0, então os valores são negativos. E cada valorzinho desse equivale a 5 unidades. Então, o primeiro será igual a menos 5, correto? Então, tira 5 unidades, menos 10. Tira 5 unidades, menos 15. Tira 5 unidades, menos 20. Ou seja, a coordenada do ponto A é igual a menos 20. Ok? Então, a escala aqui significa que cada termo está indo de 5 em 5. Aqui, se você não tivesse esse cuidado em verificar a escala, você poderia marcar errado a letra C. Por quê? Se eu tiver só a ideia de reta, eu poderia pensar da seguinte forma. Ó. Vocês poderiam pensar da seguinte forma. Como? Se aqui é o 0, da forma errada, hein? Aqui poderia ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Só que isso não acontece.
Por que que não acontece? Porque a escala é de 5 em 5. Então, logo, isso aqui, ó, poderia te induzir ao erro e você marcar a letra C. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Então, essa é a principal ideia de reta numérica. Eu tenho que entender os valores que estão à direita do zero são negativos, à esquerda do zero positivo, e tomar o seguinte cuidado, em verificar a escala, ou seja, de quanto em quanto pedacinho da reta, né, quantas unidades equivale cada pedacinho da reta. Vamos a mais um exemplo. A figura a seguir representa um dos trechos da prova prática de direção veicular para motociclistas. O zigue-zague. O zigue-zague, né? Então, aqui a moto tem que fazer esse movimento, o movimento de zigue-zague. E aí ele diz o seguinte: sabendo que os cones estão igualmente espaçados e que distam um do outro 3,5 metros, qual a distância entre o primeiro e o quarto cone? Então, eu tenho que imaginar o seguinte. Vamos tentar usar a ideia, vamos usar a ideia dos números da reta numérica. Então, o primeiro cone, ele vai ser o marco 0, ok? O segundo cone, ele vai estar a primeira distância. A distância é de 3,5. Então, vai estar aqui 3,5. Ok. O próximo cone vai ter também a distância de 3,5, que será o terceiro cone. Então, 3,5 mais 3,5, nós sabemos que é igual a 7, né? Quem não lembra por que é igual a 7, eu tenho que só lembrar o seguinte: vou somar números com vírgula. Então, vírgula embaixo de vírgula e faço a conta. 5 mais 5, 0, sobe 1. 1 mais 3, 4, mais 3, 7, e aí eu coloco a vírgula. Então, aqui nós temos no terceiro cone 7 metros. E o quarto cone, eu vou somar novamente a distância, que é 3,5. 3,5 somado com 7 é igual a 10,5. Então, o que é que ele quer saber nessa questão? Ele quer saber a distância entre o primeiro e o último cone. Então, de 0 até 10,5 é a distância percorrida, né, pelo motociclista. Essa será a distância percorrida pelo motociclista, né, saindo do marco 0 até o quarto cone. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre números reais e a localização desses números nas retas numéricas, beleza? Espero que tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.